E se uma das histórias mais antigas e importantes da humanidade estivesse, na verdade, escondida bem debaixo do nosso nariz? Hoje a gente vai dar uma olhada num texto antigo que é um verdadeiro quebra-cabeça. Um texto que desafia tudo que a gente acha que sabe sobre o passado. O livro de Enoque. Então, vamos pensar nisso. A questão aqui já começa de um jeito fascinante. A gente está falando de um livro que é citado no próprio Novo Testamento, sabe? Por gente como Judas e Pedro, mas que por séculos simplesmente sumiu, pelo menos do mundo ocidental. A pergunta que fica é: o que tinha nesse livro que era tão poderoso ou, quem sabe, tão perigoso? Olha, a jornada desse texto, por si só, já é uma história incrível. Ele era super conhecido, estudado ali nos primeiros séculos, mas depois, silêncio total. Por quase 2000 anos, ele foi considerado perdido, só existia em menções, em pedaços. Então, quando ele foi redescoberto lá na Etiópia em 1773, foi como uma bomba no mundo dos estudiosos e teólogos. Certo, então vamos direto ao ponto, vamos entrar na história que faz esse livro ser tão controverso. É uma narrativa de proporções cósmicas, que fala sobre divindade, rebelião e as consequências absolutamente catastróficas que vieram depois. E a história toda começa com um número bem específico: 200. 200 seres divinos que no livro são chamados de vigilantes. Eles olharam para a Terra e tomaram uma decisão que mudaria absolutamente tudo, para sempre. Lá no topo do Monte Hermon, esses 200 vigilantes fizeram um pacto, selado com um juramento. Eles decidiram em conjunto abandonar seus postos no céu, descer para a terra e quebrar uma lei divina que era fundamental. E olha só, isso não foi uma coisa impulsiva, feita no calor do momento, não. O texto deixa bem claro que foi uma rebelião super organizada. Semiasa é apontado como chefão, o líder, mas tinha outros, como Ramiel e o infame Azael, que a gente conhece melhor como Azazel, que tiveram papéis centrais nessa história toda. A chegada desses seres na Terra, bom, não foi nada pacífica. O texto descreve consequências imediatas e terríveis para a humanidade. Eles não vieram só para viver aqui, eles vieram para interferir, e de um jeito drástico. O resultado mais visível dessa união proibida foi o nascimento de uma raça completamente nova, os Nefelim. O livro descreve eles como gigantes com um apetite que não tinha fim. Eles simplesmente consumiram todos os recursos da humanidade e, quando isso não foi mais suficiente, eles começaram a devorar os próprios humanos. Imagina o caos que isso gerou no mundo. Mas a corrupção não era só sobre violência física. Os vigilantes revelaram segredos do céu que a humanidade não estava nem um pouco preparada para receber. Azazel, por exemplo, é quem teria ensinado os homens a arte da guerra. Outros ensinaram feitiçaria, astrologia, até mesmo coisas como vaidade. Basicamente, eles introduziram tecnologias e conhecimentos que só serviram para acelerar a corrupção da humanidade. A imagem que o livro de Enoque pinta é de um mundo que se desintegrou por completo. A violência, a falta de fé, a transgressão, tudo isso virou a regra. A coisa chegou a um ponto em que a própria Terra, como se fosse uma pessoa, clamava por justiça contra toda aquela corrupção. E é bem no meio desse caos todo, com a Terra clamando por ajuda, que surge uma figura humana para atender esse chamado: Enoque. Ele, que a gente conhece do Gênesis como bisavô de Noé, aqui ganha um papel extraordinário. Ele se torna o intermediário entre o céu e os anjos rebeldes. Enoque, que é descrito como um escriba da retidão, recebe essa tarefa que, vamos combinar, é assustadora. Ele tem que confrontar esses seres divinos. Primeiro ele vai lá e anuncia que eles estão condenados. Depois, numa virada estranha, ele é encarregado de levar o pedido de misericórdia deles de volta para o céu. A reação dos vigilantes ao saberem do seu julgamento é de puro pânico. Esses seres, que antes eram super orgulhosos, agora estavam tão cheios de vergonha e medo que nem conseguiam falar diretamente com o céu. Eles imploram para Enoque, um simples humano, para que ele interceda por eles. E aí vem um ponto crucial. A resposta que Enoque recebe é absoluta, é implacável, sem paz, sem perdão. O julgamento era final. Eles seriam aprisionados e, pior, forçados a assistir à destruição dos seus próprios filhos, os Nefilim, numa guerra civil sangrenta. E é isso que nos leva a uma das conexões mais importantes do livro. A corrupção que foi trazida pelos vigilantes e pelos filhos deles era tão profunda, tão espalhada, que a única solução era um recomeço total.
O grande dilúvio, nessa visão, não foi só um evento do clima, foi um ato de purificação cósmica, e só Noé e sua família foram poupados para repovoar a terra. Depois de ouvir tudo isso, fica uma pergunta no ar, né? Por que esse livro, que foi apagado da maioria das religiões oficiais, continua a fascinar e a criar tanto debate? Qual é o verdadeiro legado dele? E é aqui que a gente chega no centro do debate. As duas teorias principais não poderiam ser mais opostas. De um lado, tem a galera que acredita que o livro é exatamente o que ele diz ser: um registro real, uma janela para um mundo antes do dilúvio. Do outro lado, tem a visão acadêmica, que diz que ele é uma obra bem mais recente, uma alegoria poderosa criada para lidar com uma das perguntas mais difíceis da teologia: por que o mal existe? De qualquer forma, essa visão moldou muito as ideias sobre demônios, anjos caídos e o juízo final. No fim das contas, o livro de Enoque não entrega respostas de bandeja. Pelo contrário, ele nos deixa com mais perguntas do que respostas. Seria ele um pedaço de uma história perdida? Uma teologia complexa sobre a origem do mal? Ou talvez uma mistura dos dois? Ele continua sendo um dos textos mais misteriosos e provocadores já escritos, forçando a gente a questionar onde termina o mito e onde começa a história e a revelação.